Olá, seja bem-vindo ao Decisões. Eu sou a Lubiane, sou advogada, sou professora de Direito. No episódio de hoje vamos conversar com duas mulheres fortes, duas mulheres determinadas a alcançar os seus objetivos. E como não poderia faltar, vamos saber como essas duas profissionais tomam as suas melhores decisões. Hoje, as nossas convidadas são a doutora Amanda Klauck, advogada, estava aqui conosco na semana passada, e a Jéssica Reis, estudante de psicologia, mãe e empresária. Na conversa de hoje, a gente vai entender o papel dessas mulheres tão diferentes no mercado de trabalho, os desafios que se apresentam e a relação delas entre família, trabalho e network. Sejam bem-vindas, Jéssica e doutora Amanda. Muito obrigada, doutora Lubiane. Quando eu falei na semana passada que voltaria em breve, eu não achei que fosse tão rápido, né? Breve, né? Breve, mas você é sempre muito bem-vinda. Venha sempre, a casa é sua. É um prazer estar aqui novamente. E hoje para falar de um tema tão importante, né? Que a gente não fala só aqui no podcast, mas todos os dias. E especialmente para fazer um link com a minha área, que é o direito, com outra área que é fundamental no direito também, que é a psicologia. Eu queria começar nossa conversa apresentando a Jéssica Reis. Jéssica, tu é estudante de psicologia, mãe, empresária e amiga da Amanda. Eu queria entender essa relação, advogada, futura psicóloga, como é que acontece? Como é que eu ligo vocês duas? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje abordando um assunto tão importante para nós mulheres, né? Seja bem-vinda. A casa é sua também. Então, futura psicóloga, estudante, iniciando aí uma jornada, né, na área da psicologia. Mudei de ramo. Eu era empresária, proprietária de 2 lojas até dezembro de 2023. Ingressei na área da psicologia, que sempre foi um sonho, mas devido ao cenário que eu vivia, devido aos outros empregos que eu tinha, né, dentro da área da administração, eu deixei esse sonho adormecido, né? Então, após a venda das lojas, por motivos dos meus filhos, que eu estava muito sobrecarregada muitas e muitas vezes, né? O mundo do empreendedorismo para a mulher, ele é mais pesado em si, por conta das obrigações, dos deveres, né, com os filhos. Então, chegou no momento que eu decidi me desfazer do que eu tinha, ingressar em um sonho e me dedicar integralmente aos cuidados dos meus filhos. Uma corajosa. Temos uma corajosa. Porque num mundo tão plural que a gente vive, um mundo que não aceita que a mulher só fique com os afazeres domésticos ou só trabalhe fora, um mundo que exige tanto da gente, que exige que nós sejamos tão plurais, a mulher ter essa coragem. Vendi sim meu negócio, não quero mais ele, vou me dedicar para os meus filhos. Vou investir agora na educação dos meus filhos. É um ato de coragem. Parabéns, Jéssica. Parabéns. A gente nem sempre tem essa coragem. Às vezes a gente gostaria de... vou só trabalhar. Não vou mais cuidar de criança nenhuma. Aquelas que estão lá em casa, fiquem lá. Ou então o inverso. Vou só cuidar das minhas crianças, não vou trabalhar. É um ato de coragem. E por muitos anos eu fiz isso, né? Eu trabalhava integralmente, sempre fui responsável sozinha pelas minhas lojas e cuidava dos meninos também. Que idade tem teus filhos? Eu tenho um menino de 4 e eu tenho outro de 10. Nossa. Então, em meio a tudo isso, né, eu olhei para eles em dezembro daquele ano e vi o reflexo de um dia exaustivo de trabalho e o reflexo também da vida como mãe dentro de casa, que por muitas vezes, né, foi deixada de lado, até por falta de auxílio, muitas e muitas vezes, de quem rodeava aquela rotina, né? Claro, claro. Isso te sobrecarrega? Muito. Sobrecarrega o trabalho da casa, sobrecarrega a tarefa com as crianças. Não, com certeza. Mas ter aberto mão dessa vida social, principalmente, porque o trabalho traz uma vida social pra gente. Ter aberto mão dessa vida social, dessa vida econômica. Não sejamos hipócritas, né? A gente ganha um dinheirinho. E abrir mão disso para cuidar dos filhos, além do que eu já falei, ser um ato de coragem, é um ato muito generoso da tua parte. Porque quanto tu deixou de ganhar para investir nessas crianças, né? E
Tu foi a única a abrir mão dessa rotina toda ou outras pessoas também abriram mão da sua rotina, abriram mão do seu trabalho para cuidar dos seus filhos? Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém que tenha feito esse movimento, sabe? E é muito especial te ter aqui hoje. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada a você. Imagina. Como é que é essa relação de vocês? Eu sei que a Amanda tá com um projeto novo. É um curso de planejamento sucessório, um curso digital de planejamento sucessório, em que a Jéssica vai figurar em uma parte desse projeto. Como é que vai acontecer isso? Na verdade, a gente está buscando fazer um link com o direito de família e também a área da psicologia, apesar de que é algo que já é vigente na nossa rotina, mas muitas vezes acaba sendo minimizado ou até mesmo não é tão publicizado da forma que deveria. Então, com o tema planejamento sucessório e patrimonial, que a gente abordou na semana passada, eu trouxe para a Jéssica, né, estudante de psicologia, algumas questões que eu estava tendo dificuldade com os meus clientes na área de planejamento sucessório e não necessariamente patrimonial. Por quê? Tem pessoas que não conseguem falar sobre morte. Como que tu aborda o cliente? Como que tu chega no teu cliente dizendo, vamos planejar as questões patrimoniais da tua morte? Tem clientes que pensam, que bom, vamos planejar, estou pensando nos meus filhos, mas outros recuam porque não conseguem falar do tema morte. E outras esferas da psicologia e do direito de família, principalmente, se coligam de uma forma muito expressiva, por quê? Quando a gente trouxe antes a questão da mulher empreendedora, a gente tem uma dificuldade muito grande em fixar o regime de convivência das crianças em caso de divórcio. Porque normalmente, e não é uma regra, as crianças ficam residindo com a mãe, apesar da guarda ser compartilhada. Mas o regime de convivência, as exceções, normalmente vêm do pai. Porque o pai tem compromisso, porque o pai tem um networking, porque o pai tem um evento da empresa. Quando esse papel muda, quando a mãe tem um compromisso, essas exceções, desculpa, às vezes não são aceitas. E até mesmo na constância do casamento. Porque quando a gente tem um regime do casamento, naquele seio familiar de, ok, hoje eu vou buscar as crianças na escola, hoje eu vou ficar com as crianças no final de semana, hoje à noite é comigo para que tu faça o teu networking. Quando a mãe tem um evento de trabalho, como é que funciona? Ou quando a mãe tem um evento de trabalho no mesmo dia que o pai, quem é que abre a exceção? Normalmente é a mãe, que tem que ficar com as crianças em casa. E muitas vezes a criança chora querendo a mãe, né? A mãe por quê? Porque desde quando era muito bebezinho, toda a segurança da criança se deu na mãe. Se concentrou na mãe. Esse genitor, ele não abraçou essa paternidade lá no começo, dizendo, não, o pai vai cuidar de ti. E a criança tem esse carinho pelo pai, essa confiança no pai, essa vontade de estar com o pai. Por isso que sobrecarrega a mãe. Isso é um fato, né? Historicamente, se a gente vai puxar lá da história, desde pequenas, a gente é instruída, a gente é praticamente treinada para ser mãe e dona de casa. Então, quando esse cenário se inverte, quando a mulher ela resolve se impor, isso é visto com uma certa estranheza por todos, pela família, por todos. Não é algo comum tu ver uma mãe querer entrar no mercado de trabalho, buscar um estudo a mais. E parece que a sociedade, ela estranha isso. Por experiência própria, assim, contando um pouco da minha experiência como empresária. A gente sente, assim, parece que muitas vezes a nossa palavra não é levada a sério. A falta de credibilidade. Quando você vai falar com um grande empresário, seja no Brasil, seja em qualquer área, por tu ser mulher mais nova, muitas vezes isso não é levado a sério. A gente vive em constante provação de tentar provar o nosso valor diante de todos. Isso foi um desafio que eu enfrentei muito quando eu tinha loja, quando eu tinha meu negócio próprio. Nunca podia admitir, assim... Por muitas vezes eu entrei em ramos novos onde eu não sabia tudo.
E era muito julgada por isso, sabe? Mesmo tendo estudo, mesmo tendo uma base boa e consolidada num técnico que eu estudei antes de entrar na minha profissão, né? Então, são desafios constantes que a gente enfrenta diariamente. Esse equilíbrio das mulheres que a gente busca. Não vamos mentir aqui também. A gente busca esse equilíbrio. A gente quer ser feliz em todas as áreas da vida. A gente quer se realizar completamente. Em todas as áreas. E esse equilíbrio entre estender uma roupa e conversar com o diretor de uma empresa, nenhum homem seria capaz de fazer. Nenhum homem conseguiria separar a roupa branca da roupa preta e resolver um problema da empresa, demitir um funcionário, pagar uma rescisão e cuidar de 2 crianças. Nunca vi um homem fazer isso. E nós, mulheres, nós fazemos tudo isso, a gente dá conta de tudo isso e ainda assim somos subjugadas. Eu costumo dizer que a mulher ela vai para o trabalho, faz o trabalho dela bem feito, de salto alto e maquiada, ela vem para casa, ela arruma toda a casa, ela faz a janta, ela cuida das crianças e ainda assim não tá bom. É o que a gente chama no direito de família de papel invisível da mulher. É o que muitas mulheres, quando vão fazer um divórcio, reclamam. Porque por mais que talvez, em alguns casos, elas não estejam de fato trabalhando, porque o provedor da família sempre foi o homem, parece que quando ela sai daquele seio familiar, daquele contexto de casamento, é como se ela não estivesse fazendo nada. Como se ela não tivesse feito nada a vida toda. Buscar as crianças no colégio, levar para o colégio, preparar o lanche, arrumar para a escola, é o que a gente chama de papel invisível da mulher. O que acaba não sendo valorizado. Porque, querendo ou não, é um trabalho também. Claro. Cuidar de 2 crianças, seja de uma criança que seja, de uma casa, requer dedicação, se tu realmente faz aquilo ali com gosto. Tu deixar a casa pronta para esperar o teu marido, dentre outras questões. Então, a mulher, acho que talvez até com essa era de Instagram, de que as coisas estão muito mais acessíveis, que a gente consegue se expor e falar mais do que antes, porque antes a gente tinha que conquistar, de fato, o nosso lugar no meio dos homens. E não era só estar no meio dos homens, era todo o caminho que a gente precisava percorrer para estar lá. Então, a gente poderia chegar numa reunião corporativa, mas até a gente chegar nessa reunião corporativa, sendo mulher, sem falar uma palavra antes, como hoje a gente pode já apresentar nosso trabalho no Instagram, no WhatsApp, era muito mais difícil. E hoje, pelo que eu vejo, até pelos casos de divórcio que eu atuei, tem muitos homens que têm uma dificuldade imensa de aceitar este papel que a mulher está conquistando no mundo corporativo, no Instagram, seja lá onde for. Um papel que nunca deixou de ser dela, mas que antes não era visto. E a mulher, ou ela está no trabalho, ou ela está em casa. Ela precisa viver nessa roda dos ratos. A gente precisa controlar a mulher, saber onde ela está. Deus o livre se a mulher vai num jantar onde os colegas de trabalho dela estão para fazer um networking, para conversar com outras pessoas, para criar um relacionamento com outras empresas. Ela é o quê? Vamos chamar de quê? Vamos usar um termo pejorativo para chamar essa mulher que deixou as crianças em casa para fazer o quê na rua, se não estava em horário de trabalho? Isso é... Exigir que a mulher fique só dentro do trabalho e dentro de casa é praticamente domesticar a vida profissional de uma mulher. Tu pode ser profissional, mas aqui, ó, dentro desse parêntese aqui, eu faço meu networking, eu vou buscar uma promoção, eu vou conversar com os meus amigos. Tu não. E aí tá outra coisa que a gente precisa mudar, principalmente aqui, que eu já vejo uma mudança muito grande em São Paulo, quando eu atuei lá. O networking hoje é uma parte do teu trabalho. Claro. Clientes, amigos, contatos, a gente consegue através do networking. Eu e a Lubiane, por exemplo, a gente se conheceu num café com uma amiga nossa que é advogada. A Jéssica, conheci ela num evento da Line, que eu, inclusive, não ia, porque eu estava em outro networking. Eu pensei, não, vou ir. E assim... E os homens fazem isso desde que o mundo é mundo. E ninguém nunca falou nada. Os homens vão pra São Paulo. A gente mora aqui em Novo Hamburgo.
O homem vai pra São Paulo, tá tudo certo. O homem vai pra Nova York, tá tudo certo. Tem não sei o que em Punta del Este, um evento. Ah, vamos, tá tudo bem. Deus o livre uma mulher fazer. E aí entra a rede de apoio, né? A compreensão que a mulher precisa desse espaço. Ela precisa. E que muitas vezes a família não vê. Com certeza. E é julgada também por isso, muitas vezes, quando tenta sair desse contexto. Como é que a psicologia, tu que é futura psicóloga, como é que a psicologia coloca a mulher nesse ponto? Como que a gente explica esse fenômeno e como que a psicologia trata a cabeça dessa mulher que tá sofrendo esse hate de dentro de casa? Isso é um fato já consolidado historicamente, né? Então, a gente vê hoje, tem a questão, quando a mulher separa, é um ponto de reflexão para a gente fazer. A Amanda pode descrever esse fato muito bem. Quando acontece uma separação, há muita disputa em questão financeira. Há muitos prejuízos para a mulher financeiramente. E se a gente se perguntar o porquê disso? Quando a mulher está naquele contexto de filhos, de casa, que ela não sai para o mundo para se informar, para fazer o networking, para estudar, ela acaba não aprendendo finanças. Muitas vezes o homem, em momento nenhum, ele vai sentar com a sua esposa e vai falar, vem aqui, vamos aprender agora a gerenciar as nossas contas. Não, vamos nunca aprender... o pai faz isso com a filha. Nunca. Vamos aprender investimentos, porque é importante que você saiba. Então, o que acontece? Quando a mulher ela sai desse contexto, há disputas judiciais, há prejuízos financeiros. Então, isso é um fato histórico. A mulher, ela é praticamente, como você falou antes, domesticada para ser uma dona de casa e mãe. Ela não aprende a outra parte. Não há isso. E eu digo por experiência própria, quantas mulheres ficam inseridas num casamento em função de que elas não teriam como, ou elas pensam que não teriam como, se manter fora desse casamento. E aí se submetem a toda e qualquer coisa. Claro, há pouco tempo atrás, eu estava atuando num caso de divórcio em que o contexto era outro. Era o inverso. A mulher era a provedora da família, o homem estava desempregado e ele exercia o papel que as pessoas esperam, e que eu acho errado, de uma mulher. Está em casa. Não, e era interessante porque eu ouvia ela dizendo isso. O meu marido não lava uma roupa. Ele não lava uma louça. E ele tá em casa. Eu tô lá, tô trabalhando, tô ralando pra conseguir manter aquele cara. E aí, no divórcio deles, foi um grau de beligerância absurdo. Porque o cara que a gente esperava que poderia se inserir no mercado de trabalho, que é o que a gente espera das pessoas, era o homem que se escorou. E as pessoas normalmente esperam isso de quem? Da mulher. De vou me separar, ela não vai ter como se manter. E aí? E ali o cenário era totalmente inverso. E era uma mulher que acabou ficando totalmente descontrolada. Porque ela pensou, o que eu vou fazer agora? Sim. O que eu vou fazer? E ela acabou sendo, de certa forma, até pro olhar do judiciário, como uma pessoa ruim. Sim, porque se o homem faz, ele tá zelando pelos interesses dele. Mas se uma mulher é mais agressiva, ela é horrível, uma pessoa má. Exatamente. É um machismo estrutural que a gente vive. Uma coisa que eu noto, gurias, das mulheres que estão no mercado de trabalho, é que elas crescem. Parece que essa mulher, ela ganha uma postura diferente, uma imagem diferente, que ela muda o vocabulário, parece que essa mulher cresce. E quando essa mulher volta pro lar, quando ela volta para as crianças, quando ela sai do mercado de trabalho, parece que ela se diminui. Eu queria entender, do ponto de vista da psicologia, como que esse fenômeno se explica e por que as mulheres se comportam dessa maneira, o que acontece no cérebro da gente. E eu queria entender também, do ponto de vista do direito, por que as mulheres chegam... É uma visão minha, eu posso estar equivocada, mas eu vejo as mulheres se recolhendo e se mostrando em perfis muito opostos. E eu queria entender do ponto de vista do direito, do mesmo ponto que eu quero entender do ponto de vista da psicologia. Então, dentro de um cenário destes, né, a mulher ela passa a assumir uma nova identidade. Aquela identidade da dona de casa mesmo. Então, por ausência ali de reconhecimento profissional daquela rotina agitada,
por vezes, pode vir a se desenvolver crise de ansiedade. Então, no meio disso, seria muito importante para a mulher que está passando por isso, ela descobrir um novo propósito de vida. Ela buscar a sua essência, que na verdade ela nunca perdeu. Só está adormecida por conta de um desânimo, de uma ansiedade que vem decorrente realmente da ausência daquela rotina que ela tinha antes. Dentro da psicologia, esse desânimo, essa falta de interesse, essa falta de força de buscar de novo seus ideais, seus projetos, se explica como ansiedade. Muitas e muitas vezes começa com desânimo, começa assim com uma sensação de fraqueza e pode vir decorrente a diversas crises. Eu posso falar isso com toda certeza, pois eu tive isso. Então, demorou alguns meses para eu me dar por conta que a minha vida já não era mais aquela. Era como se eu estivesse de férias. E depois eu fui entender, junto, claro, a um tratamento terapêutico, né, que a gente estuda, mas temos que fazer terapia também, na faculdade propriamente, eu descobri que era ansiedade. Então, fui buscar um novo propósito de vida, me reinventar e descobrir aquelas raízes que estavam adormecidas em mim, que só estavam adormecidas, mas não tem segredo. É tu inventar, se reinventar. Não tem outra saída para isso. E do ponto de vista do direito? Esse Assim fenômeno. Toda e qualquer resposta que a gente tem no direito. Ah, não me vem com depende. A Lubiane já tá acostumada que não. Depende do caso concreto. Mas eu vejo que um dos desafios muito grandes, assim, que talvez seja o maior, ao meu ver, é porque além da mulher ter que se reerguer, ela normalmente tá com a residência fixa dos filhos e ela tem que estar bem para manter a pose, para dar aquele suporte para os filhos, porque o genitor, não minimizando a atuação do genitor, obviamente, mas acaba ficando com os filhos um tempo mais reduzido. A mãe tá na rotina, a mãe tá com os filhos todos os dias, praticamente. Então, além dela ter que ficar bem, ela precisa se mostrar bem. E não são poucos os relatos dos filhos, quando são ouvidos ou quando tem alguma perícia, então eles dizerem: ai, eu fiquei muito triste aquele dia porque eu vi minha mamãe chorando. Minha mãe tava sofrendo, minha mãe tava triste aquele dia. Então a mulher, além dela ter que superar o divórcio, ter que superar, às vezes, aquela condição econômica que ela tá inserida, ela tem que se mostrar bem. E não só para os filhos, mas para todos, porque é a figura que eles levam para a vida. A gente não quer ver uma criança traumatizada, mas a gente também não quer que essa mulher viva uma vida que não é dela. Que ela viva aquela figura ou aqueles problemas que, por vezes, ela vai colocando debaixo do tapete, porque uma hora ela vai ter que limpar o tapete. E aí os medos estão ali. Os medos estão em 40, 50, 60 anos de vida que uma hora a gente vai ter que encarar. E aí é que entra também o papel da psicologia. E não só isso, mas a psicologia atuando de forma ativa dentro do judiciário. Porque o problema também desses divórcios é que muitas vezes a gente vê casos absurdos, não tem outra palavra, de alienação parental. E aonde que a gente encontra a raiz da alienação parental? Aonde a gente vê o que de fato é verdade daquelas alegações que os genitores vêm trazendo? Através da perícia psicológica. Em que um profissional imparcial, que não tem o conhecimento que a gente tem daquela família, vai analisar aquele contexto familiar para ver até mesmo se a mulher tinha de fato aquela condição que ela traz dentro do processo. Porque a gente defende o papel de mulher e a gente sabe, enquanto mulheres, o quão difícil é a gente se inserir. Quando a gente conseguir essa autonomia, porque muito vem da gente saber o nosso lugar, da gente saber se impor e a gente colocar respeito onde a gente acha que não tem. Porque, querendo ou não, tem muita coisa que acontece porque a gente permite. Porque a gente acaba vestindo aquela roupa que a sociedade quer que a gente coloque e a gente se conforma com isso. Mas
só fazendo um link também aqui com a área da psicologia, a importância é porque muitas mulheres, e a gente vê isso lá na seara criminal, na Maria da Penha, acabam criando um contexto que não existe pra tentar trazer ou se, enfim, tomar como oportunidade, às vezes, essa roupagem que as pessoas e que a sociedade coloca na mulher pra obter vantagem no judiciário. E aí, pra ver se tudo isso de fato é verdade, claro que por intermédio de provas, audiência, dentre outras coisas, até mesmo nessa atuação como advogado, que acaba sendo de diversas áreas, a gente acaba sendo um pouquinho psicólogo às vezes também, né? Pra acalmar os clientes. Sempre. Hoje eu fui fazer um acordo, uma negociação de dívida, né? Nós estamos com uma ação de execução de um título e fui fazer um acordo e foi 80% psicologia. Tanto para aquele que estava sendo executado, quanto para o meu cliente. Sim. Para levar o acordo para um, para levar o acordo para o outro, para fazer esse meio de campo. Eu tinha que ganhar mais do que 20%. Mas é isso, então, o que acontece? O papel do psicólogo perito hoje, na seara de família, é extremamente importante. Às vezes é aquilo ali que conduz também uma decisão judicial. Porque o psicólogo vai analisar a mãe, vai analisar o pai, vai analisar a criança e vai dar um parecer. Porque, normalmente, nós, enquanto advogados, qual é o nosso parecer? Do nosso cliente. É a história que a gente conhece e que a gente toma, por vezes, como verdade. Se a gente não tomar por verdade também, como que a gente vai defender os interesses dele? A gente não conseguiria. Exato. Mas a gente também tem que ter uma responsabilização, né? Por isso que advogado tem que ter psicólogo. Com certeza. E a psicologia também tem um olhar neutro, sem julgamentos, né? Onde, sob análises, ela vai conseguir ver realmente o que está ocorrendo ali dentro da casa da família. Então, o papel do psicólogo é essencial, ele é ligado diretamente ao direito, né? Diretamente mesmo, porque para tu colocar o teu filho numa situação de confiança com um profissional, ele precisa ter toda uma autonomia, toda uma didática, toda uma técnica, até chegar a um laudo final. Não é assim, eu vou ouvir um, ouvir outro, como na advocacia a gente faz, por vezes, muito rasamente. Vou ouvir o fulano, vou ouvir o ciclano, vou propor um acordo, a gente fecha aqui, passa a régua. Na psicologia, não. Na psicologia, eles têm que ter toda uma didática para conseguir chegar num parecer favorável, desfavorável, mas num parecer real, que nos conduza realmente à justiça e não que nos deixe simplesmente dando razão para um ou dando razão para outro. E aí entra algo que eu sempre digo pra Jéssica e tento puxar ela pro meu lado. E digo, estuda isso, porque eu quero que tu trabalhe comigo. Porque agora o problema também com essas perícias, psicológicas, o que nunca vai ser um problema, a perícia, é que muita gente vai totalmente ensaiada pra aquela perícia. Alienação parental a gente vê assim, né? O perito, o psicólogo consegue notar quando é uma fala ensaiada da criança, não consegue? Também as atitudes, né? Por exemplo, uma criança escreve uma carta. Com qual intuito ele escreveu aquela carta? Então tem detalhes que você pode analisar, que muitas vezes a pessoa leiga, ela não vai se dar por conta. Então os pais podem até tentar, muitas e muitas vezes, mas com certeza o psicólogo ele vai conseguir identificar. Daí entra a importância do assistente técnico, né? Claro. A figura de analisar o laudo que o perito deu. Especialmente em situações envolvendo crianças, né? Inclusive, com a insistência da Amanda, né? Estou dando muito valor a isso. Vou iniciar agora uma cadeira de psicologia jurídica. Muito bem. Conta com a gente. Precisando de qualquer coisa, tu prende o grito que a gente tá aqui. Gurias, aqui no podcast, o nome do nosso podcast é Decisões. Então, a gente busca entender como os nossos convidados tomam as suas melhores decisões. Eu parto do princípio de que as pessoas tomam decisões por 3 viés. Da conveniência, e não é a conveniência nesse sentido de tirar alguma coisa de alguém, nesse sentido mais pejorativo. Não, conveniência num sentido em que aquilo foi o que eu tinha naquele momento. Foi conveniente para mim, me levou a um lugar melhor. Conveniência. O segundo viés é o da oportunidade.
cavalo passou encilhado, eu montei, fui. E o terceiro é o da escolha consciente. Tal decisão eu tomei porque eu precisava fazer isso e eu fiz consciente dos riscos, dos valores e do que eu estava colocando em xeque. Eu quero saber de cada uma, já que vocês são profissionais plurais e complementares nos seus trabalhos. Amanda, conta pra mim uma decisão recente que tu tomou que foi conveniente. Conveniente? Ultimamente, considerando o meu foco na minha carreira, eu tenho tomado decisões conscientes. Eu recentemente mudei de escritório, em que a minha atuação hoje é um pouco diferente do outro escritório que eu estava. Lá eu já estava numa linha de crescimento, de oportunidades, e quando surgiu a oportunidade, de outro escritório, por mais que eu tenha recuado um pouco naquele caminho que eu estava, eu pensei, bom, lá na frente eu vou colher outros frutos. E aí, eu tive que pensar. Aí entrou a oportunidade, né, doutora Lubiane? Porque eu tive uma oportunidade de ir para outro escritório, mas a minha escolha consciente veio de avaliar quais eram os locais e quais eram os assuntos, quais eram as coisas que eu estava colocando a minha energia, o meu tempo, que é extremamente valioso, e os meus estudos. Talvez ali na frente, ou num curto espaço de tempo, eu poderia colher frutos muito maiores onde eu estava, mas talvez não eram os frutos que eu queria colher para minha vida. Então, surgiu a oportunidade, que eu realmente quis montar no cavalo e ir, e eu tive que ter a parte da escolha consciente de pensar, bom, isso é bom para mim? Isso é bom para mim a longo prazo? Eu me vejo aonde? Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. O lugar que eu estou hoje, que também era maravilhoso, estava com pessoas excelentes, que eu tenho um carinho imenso, mas não era o lugar que eu gostaria de estar plantando. E, consequentemente, não eram os frutos que eu queria colher lá na frente. Então, como eu falei, por mais que eu tive que recuar um pouco no caminho que eu estava trilhando, os frutos que eu quero colher desta caminhada que eu escolhi agora é o que, de fato, eu quero para minha vida. Então, eu tive que recuar para ir para o ramo que eu queria, que é o direito civil e empresarial, para, ali na frente, conseguir fazer meu nome, me inserir enquanto mulher neste ambiente que, muito diferente do direito de família, a grande parte das pessoas que compõem são homens. Sim. Tu vai num congresso de direito de família, é só mulher. É praticamente só mulher. Aquele auditório lá em Gramado é, sei lá, 100 mulheres para 5 homens. No direito empresarial, é totalmente ao contrário. Tem muito mais homem do que mulher. Muito mais. Tu vence em audiência. E a mulher tá colocada num segundo patamar, como se ela tivesse um degrau abaixo. É o que a gente chama de machismo estrutural. Não é por mal. A gente não faz por mal, mas aqui só entra menino. Isso explica muita coisa já, né? Claro que explica. A gente sabe que explica. Amanda, então a tua troca, a tua migração de escritório foi uma oportunidade. Bateu na tua porta. Com uma escolha consciente. Oportunidade consciente. E uma decisão que tu tenha tomado por conveniência. Isso é bom pra mim, vou bancar, vou fazer e pronto. Amanda vai pra academia todo dia, gente. É, pode ser. Todo dia. Às 6 horas da manhã. Meu Deus. É quase isso, né? Pensando, não é uma coisa que eu gostaria de estar fazendo todos os dias. Gostaria de poder dormir um pouquinho mais. Mas é algo bom pra mim. Tu faz academia aqui em Novo Hamburgo. Aí tu volta pra Estância Velha, se arruma e vai pra Porto Alegre? Ou não, tu já te arruma aqui? Às vezes eu me arrumo aqui. Mas é que tem uma coisa que eu aprendi a amar, que eu não gostava antes, que é tomar o meu café da manhã com calma. Eu acho que eu tô ficando velha. Tá nada. Que é tomar meu café da manhã com calma. Meus 10 minutos de leitura, às vezes dá tempo de eu fazer um yoga, alguma coisa ali. Meu tempinho de relaxar, fazer uma meditação
Ir pro trabalho, zen. Chique. A mulher chique. Quando dá tempo, né? Jéssica, conta pra mim uma decisão que tu tomou que foi conveniente. Tipo, era o que eu tinha que fazer da minha vida, fui lá e fiz mesmo. Olha, posso te dizer que hoje e há um bom tempo, todas as minhas escolhas e decisões são conscientes, de acordo muito com a área da psicologia. Então, raramente eu vou tomar uma decisão conveniente. Te digo isso porque eu avalio muito todas as questões que vêm para mim de uma forma muito racional e consciente. Então, por vezes faço escolhas que não são fáceis no primeiro momento, mas eu sei que depois vão ser compensatórias para mim. Então, raramente, assim, nos últimos tempos pra cá, eu não consigo te dizer alguma coisa que foi assim, peguei o cavalo andando e montei e fui, sabe? Sou muito consciente hoje em dia, muito, muito mesmo. Eu tomo decisões de conveniência, eu sou mais fria. Eu sou bem fria nas decisões que eu tomo. Se eu precisar interceder pelo meu cliente, se eu tiver que bater lá na casa do meu cliente, pegar ele pela mão, pra gente ir lá fazer um negócio, eu faço. Porque é conveniente pra mim que aquilo seja feito agora de manhã, não posso ficar esperando. Claro. Vamos, garoto. Eu sou muito fria, principalmente no meu trabalho. No Por vezes eu sou mal interpretada, porque eu sou dura com as palavras, eu coloco mesmo a coisa pra acontecer. Mas Então, você sabe que a parte racional e consciente também não exime a gente Não, de lógico. ser fria. Nossa, não, eu não sou irresponsável, eu sou... as pessoas, elas até taxam a gente de fria muitas e muitas É. vezes, né? E quando tu age por conveniência, as pessoas tendem a dizer assim, nossa, ela é fria, ela não tem... Como é que a gente pode falar isso? Ela não tem coração. Mas eu tomo as decisões convenientes. Hoje, pra mim, é conveniente eu morar onde eu moro. Eu morar em outro lugar seria inconveniente. Então, a decisão da casa que eu comprei ano passado foi uma decisão por conveniência. Aquilo era bom pra mim, me deixava num lugar melhor e cabia no meu orçamento, porque a gente também não é palhaço. E a questão da oportunidade, ela veio depois da minha conveniência dentro dessa decisão. Foi uma oportunidade. Dentro das opções convenientes que eu tinha, eu tive aquela oportunidade. Então, ela casou com uma oportunidade. Automaticamente te abriu portas, né? Então, se eu for falar de algo conveniente, mas eu explico também pro lado racional e consciente, há pouco tempo, tem alguns meses, desde que eu conheci a Amanda, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mesmo. Conta pra gente as fofocas, a gente adora. Chega nesse ponto do Não me faz do chorar. podcast, a gente gosta de saber, entendeu? A gente já tem a intimidade com a convidada, né? A gente já conhece a Jéssica, já sabe como a Jéssica pensa, já sabe que a Jéssica é uma boa pessoa, então agora a gente quer saber. Eu posso explicar como uma identificação de valores, de planos de vida. Digamos que eu vivia num contexto que eu posso falar um pouco vazio. Então, de emoções, amizades, relacionamentos em si, pessoas que eu vivia em alguns tipos de lugares. Então, fazendo uma avaliação disso tudo, a Amanda, ela me auxiliou muito nisso. Posso dizer que me influenciando muito positivamente em uma forma de crescimento mesmo de vida, eu pude reavaliar. E por conveniência, então, eu tomei decisões, onde eu decidi me afastar um pouco e friamente olhar num todo como funcionava cada pessoa que estava ao meu redor. Então, fez um filtro de pessoas, fiz um então. filtro de acordo com o meu estilo de vida que eu quis adotar, princípios, principalmente, pra mim é o mais importante. Então, eu tomei decisões, aonde por vezes eu fui taxada como a ruim da história. Mas é aquilo, ninguém entende o que tá dentro do teu profundo ser. Ninguém entende isso. E geralmente nas relações de fé, as pessoas narram esse tipo de situação, porque é conveniente para elas se aproximarem de Deus e estarem alinhadas com um propósito de Deus. E por isso elas tomam decisões como parar de beber, parar de frequentar uma festa, se afastar de uma pessoa que é meio tóxica. Ai, só porque foi pra igreja, agora tá com essa palhaçada. Não é. É uma decisão conveniente pra pessoa e a gente é adulta. Doutora Lubiane
tuas palavras agora caiu como uma luva nas minhas mãos. Porque eu posso dizer e atribuir isso a uma grande parte da espiritualidade. A Amanda sabe. Eu decidi também começar a meditar, tomar o meu café da manhã, ler mais. Então me conectei com um ser divino, algo muito maior. E eu tenho certeza que tudo que vem pra mim hoje é respostas. Respostas que tanto eu pedi por vezes. Então hoje eu não procuro entender, eu procuro aceitar. E assim a vida vai fluindo. Nossa, olha, a gente tá se conhecendo agora, mas eu tô orgulhosa, viu? Aí eu tô achando assim, girl power, bora, vamos, time, sabe? Eu tô orgulhosa. Eu tô orgulhosa. Mas é que, querendo ou não, e eu digo isso também por experiência própria, às vezes a gente pensa, bom, por que aquilo não deu certo na minha vida? Ou por que eu não tô conseguindo conquistar aquilo que eu pedi? Mas às vezes pra gente conquistar aquilo que a gente quer e que a gente tanto pede, a gente tem que se desfazer de algumas coisas que nos deixam estagnadas. E eu não digo isso nem só de pessoas, mas também de pensamentos, de crenças. E aí entra muito a nossa escolha de ser mulheres diferentes. De nós entendermos que nós não precisamos ficar por conveniência naquele cenário, mesmo que por vezes ele possa parecer mais benéfico, de o homem é o provedor. A gente pode ter a escolha, a decisão de dizer, eu posso fazer isso por mim, eu tenho tantas condições quanto, e eu posso sim conseguir o meu lugar, mesmo no ambiente que a maioria das pessoas que o compõem sejam homens. E quando tu tá ali num processo, fazendo uma petição, o juiz não tá vendo se é homem ou mulher, ele tá vendo o teu conhecimento, a tua técnica, o que tu pode ou não fazer. Eu tenho certeza que quando eu chego pra fazer uma sustentação oral, eu com a minha cara de 18 anos, 12. as pessoas... Poxa, Luviane. Ai, amiga, tu é linda. Obrigada. Mas 12 não vai precisar. Eu tenho certeza Vamos em 19. que muitas pessoas pensam, bom, o que ela tá fazendo ali? Mas é o lugar que a gente se coloca depois, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso. E a gente colocar pra fora os nossos conhecimentos, o quanto a gente batalhou pra estar ali, o quanto a gente treinou pra fazer uma simples, que às vezes não é tão simples, sustentação oral. Mas eu acredito que a gente vai ter uma vitória realmente quando a gente não precisar mais provar. Quando chegar um advogado e uma advogada e os dois terem o mesmo tratamento. Quando chegar um psicólogo e uma psicóloga e os dois terem a mesma credibilidade, o mesmo tratamento. Eu acho que a gente tá no caminho pra isso. Ah, e tá perto. Porque Vai assim, acontecer, eu amiga, nós acho vamos que explodir muito... 2 terrenos. Só 2? Eu acho que muito do que a gente vive hoje também é da nossa criação e do que a gente vem aprendendo há muitos anos. Eu vejo isso pelas pessoas mais velhas que eu converso. Eu digo pela minha avó, que eu conversava muito, trocava muitas ideias quando minha avó ainda estava aqui. E a minha avó tinha um pensamento de que mulher tem que ficar em casa. A minha também. De que mulher só podia casar com homem. Meu Deus do céu, sexo oposto, é um absurdo. Então, ela tinha essa crença, por quê? Porque ela foi criada neste ambiente, ela foi criada assim. Agora, cabe também a nós mulheres fazermos diferentes, ensinarmos para os nossos filhos diferentes. E até para essas pessoas que já têm essa raiz de que mulher tem que ficar dentro de casa, o nosso podcast, o que a gente leva ao público, é uma forma de a gente conseguir minimizar esses conceitos que nos acompanharam desde pequenos, né? Porque se a gente se conformar com isso por mera conveniência, a gente nunca vai conseguir mudar. Por quê? Porque nossos filhos vão nos ver assim. É verdade, é verdade. E eu entendo isso muito por uma questão geracional. A minha avó foi casada e nunca se divorciou, mesmo vivendo infeliz. Porque era tudo que ela tinha. Ela não podia trabalhar fora, ela tinha que cuidar dos filhos, ela tinha 4 filhos para cuidar. Era uma rotina onde não cabia uma vida profissional. Então ela tinha que ficar naquele casamento. Já a minha mãe, como todos podem prever, completamente maluca, fez o que quis, nunca se subordinou,
talvez porque ela sentisse essa necessidade da mãe dela se revoltar. Nunca se subordinou, mas também não conseguiu trilhar um caminho de felicidade dentro da casa dela, ter um relacionamento estável, ter um relacionamento saudável. Teve sempre rompimentos muito bruscos, porque ela veio curando os traumas da mãe dela. Mas quando chega em mim, chega esse yin e yang, sabe? Chega esse bem e mal, chega esse preto e branco. E eu penso, vamos tentar fazer diferente. Quem sabe eu não me subordino, mas também não me revolto tanto. Sim. Vamos encontrar um meio do caminho. E quando a gente encontrar essa serenidade, quando a gente encontra... Porque eu também não encontrei. Vai atrás. Eu também tô... tu tá assim, concordando comigo como se eu tivesse essa razão. Eu ainda tô na minha busca. Eu tô no processo. Tá todo mundo no processo. É que eu vou te dar uma dica em relação a isso. Ah, por favor. Todo ser humano nasce capaz. Todo ser humano nasce criativo. Na criação, os pais, por vezes, ou as pessoas que são responsáveis pela criação daquela criança, acabam abafando isso. A gente não é 100% aquilo que a gente nasceu. Olha para uma criança. Você vai ver quanto uma criança é criativa. Ela não tem medo de nada. A gente que coloca medo nos nossos filhos, a gente abafa a criatividade deles. E na vida adulta, a gente colhe isso. Então, a única forma da gente voltar a ser aquilo que a gente era, a ter aquela coragem e acreditar na nossa capacidade, é se conectando com o nosso eu interior. É parando para observar isso, é lembrando daquela criança que você era. Pega uma foto tua quando criança e olha o teu sorriso, olha o teu olhar. Presta atenção nos detalhes. Começa a ficar mais em silêncio, se conecta com isso. Eu tenho certeza que vocês vão observar a diferença do hoje, do teu sorriso hoje, da tua postura hoje, dos teus medos. Eu passei por muita coisa. Eu passei. Dentro da psicologia se explica muito isso. Nossa, muito legal. Muito legal, gurias. Nossa, foi enriquecedor. Eu saio daqui mais rica, com certeza, depois desse nosso papo. Um viu? pouquinho. Não, ótimo, ótimo, ótimo mesmo, assim. Bom, Tanto- sempre rende papo, né? Porque no final de semana a gente riu muito, porque eu fui pra casa da Jéssica, porque eu tava um pouco nervosa com uma demanda de trabalho. Pensei, bom, vou estudar com a minha amiga psicóloga, né? Qualquer coisa, eu já paro, a gente já vai pro divã, eu já faço a terapia. Tinha um motivo. Exatamente. E eu fiquei das 3 da tarde até as 3 da manhã na casa dela. E a gente é bom ficar lá, né? Tem comida, tem bebida, Tinha Claro. tudo, café da tarde, Mas- jantar, vinhos, tudo. Ninguém me chamou. Na próxima, tu tá mais que Só- convidada. Só vou deixar isso anotado. E aí o papo foi tão bom. E o papo foi exatamente sobre essas questões, porque rende muito. A gente ficou, sei lá, das 9h30, 10 horas até 3 da manhã, no mesmo lugar, falando basicamente sobre as mesmas coisas. Mas que tem muitas estradas, muitos caminhos, muitas histórias que a gente gosta de compartilhar. E E é- também refletir, né? E aquilo que é importante, vivendo o momento. Não tinha televisão, a gente mal pegou no telefone. E quando ela pegou, foi pra me zoar, tirar foto. minha. Então, a importância de você viver o momento. Isso é fundamental, até pra criar essa sensibilidade de tu se perceber. De você se perceber, sabe? Então, viva o momento. Mas na próxima tá convidada, prometo. Então tá bom. E conversar com gente inteligente muda toda a perspectiva da conversa. Porque para além de um tema, nós começamos falando do mercado de trabalho, da possibilidade ou não das mulheres fazerem esse networking, do preconceito que as mulheres sofrem quando saem da sua roda dos ratos. Nós passamos pelo planejamento sucessório, nós passamos pelo curso que vocês vão lançar agora de planejamento sucessório, com um módulo todo de uma futura psicóloga, para garantir a mentalidade desse ouvinte, a mentalidade desse consumidor do curso de vocês. E estamos agora discutindo gerações, traumas geracionais. Gente, vocês são muito inteligentes. Porque a gente tá sendo entrevistado por uma pessoa super inteligente certeza. também, né? Nós não estamos falando aqui sozinhas. Só flui. Vontade de vocês. Mas eu gosto. Gurias, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Amanda, venha sempre, a casa é tua, né? Já tá à vontade aqui, todo mundo já se conhece. Eu não vou falar que eu vou voltar em breve, né? Porque senão Não. semana que vem eu tô aqui de novo.
Venha sempre, venha sempre. Voltarei, então. Jéssica, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Foi um prazer te conhecer. A gente espera aqui mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos trazer outras pautas. Com Vamos certeza. sair Espero ter pouco- contribuído. Ou sempre, imagina. Mas o psicólogo a gente sempre precisa. O psiquiatra também. São dois profissionais Muito. que a gente tem que se agarrar. Queria poder levar na bolsa. Gente, muito obrigada. O papo fluiu. O papo foi longe, graças a Deus. A gente tá muito feliz com toda a audiência de vocês sempre. Muito obrigada. Vocês também são de casa. Venham sempre. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até semana que vem.